Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio. A gente está direto aqui da imersão e agora a gente vai trocar um pouquinho de ideia com o Lucas. Então seja bem-vindo e pode se apresentar para nós. Muito obrigado. Meu nome é Lucas, eu sou proprietário da Margente, uma consultoria em inteligência artificial. A gente tem o objetivo de ajudar empresas a aumentar o seu faturamento através da tecnologia. Um prazer te receber aqui, né? E eu queria saber quanto tempo que tu já está trabalhando com isso, né? O que te fez seguir esse caminho, né? E ver que ele seria tão promissor. Quando a inteligência artificial ela existe há muitos anos, né? Mas ela se tornou mais conhecida agora em 2022 com o ChatGPT. Eu venho de cibersegurança e eu comecei a utilizar inteligência artificial na minha rotina de trabalho. E ali eu comecei a perceber que eu não precisava me esforçar tanto, que eu não tinha tanto retrabalho. E com isso eu percebi que empresas poderiam evoluir e ter menos retrabalho. E aí surgiu a oportunidade de negócio. Muito bem. Como que tu transforma, então, né, essa tecnologia que para a maioria é tão complexa, né? Até porque, aí que nem tu disse, surgiu há um tempo atrás e às vezes a gente agora recém está adentrando, né? Como que tu faz para transformar hoje isso em adoção, né, para os clientes? Em questão de custos, confiança ou desconhecido? Na verdade, a IA ela é muito ampla, mas o grande ponto é colocar a IA no lugar certo. Cada coisa no seu lugar. Então, quando a gente fala IA, a gente está falando de automação, a gente está falando de preditiva para análise, por exemplo, de perda de safra, esse tipo de coisa. A gente está falando de geração de texto. A grande questão é colocar a IA onde ela tem que estar, encontrar o problema, colocar a solução certa ali. Eu acho que a dificuldade de adoção ela não está no custo, porque ela se paga muito rapidamente, né? A IA ela é muito barata, ela tem um investimento que se paga muito rapidamente. Eu acho que o grande ponto está em que já existe um trauma dos clientes. Os clientes hoje já sofrem com pessoas que dizem que vendem inteligência artificial, que entregam isso e não entregam. Fazem com que as empresas gastem e elas não têm retorno e isso começa a manchar. E também a questão do conhecimento do ponto de vista de quando fala IA, as pessoas acreditam que IA, tu vai acordar amanhã, a IA foi lá e tomou a decisão e fechou a tua empresa, né? Isso não acontece. A IA, ela só potencializa aquilo que tu solicita a ela. E por isso que as empresas crescem quando aplicam IA da maneira correta. Eu acho que ela também é treinável, né? Assim como um funcionário, um colaborador, né? Mas é bem isso que tu falou, né? Eu acho que ela tem um custo menor ainda, né? Ela é treinável nesse sentido. E aí vem para agregar. Mas como tu disse, né? Vocês entram nessa parte para orientar, porque a gente realmente é um campo desconhecido. Então, na empresa, às vezes a gente não tem tempo de pensar em tudo isso, né? E cada um tem seu nicho e sabe direcionar melhor, então. Exatamente. Com a correria do dia a dia, a IA entra como um apoio inteligente, né? Empresas, às vezes, não necessitam aumentar seu quadro de funcionários para aumentar o seu faturamento, para potencializar suas operações. Né? Ela vem como um braço direito para todo mundo que tem qualquer função numa empresa. A IA, muito provavelmente, pode auxiliar, desde que aplicada da maneira correta. Sim. E como que faz, né, para equilibrar essa coisa da inovação toda aí com os dilemas éticos das empresas, né, a privacidade do impacto, assim, dos empregos? Bom, eu acho que o primeiro ponto é que quando uma empresa decide colocar IA no seu ambiente, ela precisa contratar alguém que realmente seja confiável, né? Você não pode colocar IA por colocar, o primeiro ponto é esse. A IA não é o final, ela é o meio para você atingir alguma coisa. Para você atingir isso, você precisa de pessoas sérias. Tem que contratar uma empresa séria que vai te entregar essa confiança. Você precisa ter certeza de que tudo que está sendo colocado lá, a empresa que está fazendo para você tem a mesma seriedade que você busca com seus clientes. O grande problema está empresas que vendem serviços normalmente não estão preocupadas com isso, estão preocupadas em vender. E isso tem um preço muito alto para o cliente no futuro. Quando um projeto de AI ele é aplicado da maneira correta, existe um checklist e todo ele precisa ser preenchido para que o projeto não só seja sério, demonstre valor, respeite as questões éticas
mas ele seja duradouro, né? Sim. E realmente tenha resultados. Perfeito. O que é mais difícil, né? Escalar a empresa, a parte técnica ou a parte humana? O humano é sempre mais difícil, né? Sim. Por quê? Hoje, na minha empresa, a gente hoje tem desenvolvedores que já utilizam a própria IA para construir IA. Aham. Então, esse ponto não é um grande problema, claro. Existem algumas dificuldades a serem vencidas a depender da complexidade do projeto, né? O grande ponto tá, normalmente o cliente não sabe o que quer ou ele quer alguma coisa e ele não sabe Não explicar desenvolveu a isso aí. ideia também, Exato. né? Com isso, a gente precisa entrar e desenhar com o cliente o que ele precisa, tentar extrair dele o máximo possível para que a gente consiga ir atrás disso. Sim. Na questão humana, o peso maior ele está justamente em como fazer com que os teus desenvolvedores enxerguem a parte humana do teu cliente. Sim. E aí que entra a nossa central de operações, que é justamente conversar o cliente e condensar isso para os Sim. nossos desenvolvedores que consigam entender o todo. Eu acho que o caminho seria, né, a gente se desenvolver para entender tudo isso e aí quando for colocar para lá, tornar isso mais humanizado, Perfeito, né? exatamente. Com grandes players, então, né, investindo nisso, como que uma empresa menor, né, faz para se diferenciar e conquistar esse espaço? Bom, uma coisa tem que ser dita, tá? Já não há mais tempo para não apostar em IA. Grandes players já estão utilizando, né? A gente tem aí o Airbnb, a gente tem a Decolar, a gente tem a Booking. E esses caras, eles conseguem ter uma estrutura enorme, eles são conhecidos porque investem muito em marketing e os custos deles são muito baixos justamente por utilizar IA. Empresas menores que não estão adotando estão no modelo passado, não estão nem competitivas com eles e vão ficar para trás, necessariamente. E é uma questão de tempo. A gente sempre fala, né? Eu acho que é uma frase que a Z usa muito também, o tempo é ontem, né? A gente precisa dar essa virada e partir para o que tem aí para nos auxiliar. Com a IA, o tempo é ontem. E tá sempre... A previsão é que vá caindo pela metade o tempo que novos recursos são lançados. Perfeito. Que tendência, né, inteligência artificial, então, tu acredita que vai transformar os negócios nos próximos 5 anos para frente? Eu acho que da IA, empresas vão precisar entender que elas vão ter que viver IA, que é o conceito AI First, né? O que significa isso? IA de ponta a ponta, é como a empresa pensa e opera, né? Então, assim, o que nós fazemos? O nosso carro-chefe é um ecossistema em que a empresa entra e tudo que acontece ali é de ponta a ponta com visibilidade com IA, para ter rastreio, para ter insight, e por isso a gente consegue aumentar faturamento. Eu acho que a grande virada da IA no futuro vai ser empresas que pensam e operam inteligência artificial. Perfeito. Já temos uma baita dica, né, e um baita caminho, né, para seguir aí, então. Então, sempre tem pessoas para nos auxiliar, né, sempre tem um caminho a seguir. Então, a gente sabe, e quer deixar de dica também, né, a tua empresa que faz isso acontecer, né. E para nós finalizarmos aqui, eu acho que tu poderia dar alguma dica, né, para uma empresa que às vezes, tô só começando, né, tipo, o que eu faço para dar esse pontapé e já conseguir utilizar esses meios? A IA, ela é para todo mundo. O nível de aplicação dela, não. Isso depende do teu tamanho de operação. Mas qualquer empresa hoje tem acesso à IA. A IA potencializa essa empresa, não é como antes, né? Hoje em dia, você não usa mais o Google para buscar alguma coisa. Você vai no chat GPT e pergunta e ele já te traz a resposta. Qualquer empresa hoje em dia já tem esse auxiliar para isso. E digo mais, a tecnologia, ela tá tão à porta, ela tá tão real hoje em dia, que nos próximos 2 anos vai haver uma extinção em massa de CNPJs que não aderirem à inteligência artificial, sejam pequenas ou médias ou grandes empresas. Então tá aí, né, para quem quer abrir, já é um ponto a mais a se pensar.
Queria te agradecer, Lucas, pelo teu tempo, né, e disponibilidade de compartilhar todo esse teu conhecimento conosco. Eu que agradeço. Foi um prazer. Prazer é todo nosso. Obrigada, pessoal.